pode concordar ou discordar comigo, mas na hora de escrever um texto tem que ter a concordância. E na gramática existe a concordância nominal e a verbal. O assunto de hoje é concordância nominal. Vamos ver o que é isso e como você vai fazer para acertar, seja na sua redação ou questões de vestibular. Vamos lá. Concordância nominal, se eu olhar o seu conceito, é a parte da gramática que aborda a harmonia entre o substantivo e as palavras que a ele se referem. Lá no comecinho do curso, quando você estudou as classes gramaticais, você viu que existem classes que se flexionam em gênero e número, substantivo, adjetivo, alguns pronomes, certo? E essa flexão que eles fazem do gênero masculino e feminino, do número singular ou plural, não é por acaso. É porque quando eu for utilizar essas palavras para construir frases, eu preciso que tenha uma clareza aos referentes, aos termos a que eles se referem. E então eu também preciso que na minha frase exista concordância entre as diferentes palavras que remetem ao mesmo referente. Vamos ver um exemplo? Aquela famosa atriz interpretou bem o papel nos 2 novos filmes. Vou destacar algumas palavras para você. Atriz, papel e filme são os meus substantivos. Cada um desses substantivos tem algumas palavras que estão ligadas a eles. Como, por exemplo, atriz, eu tenho os termos aquela e famosa. E veja, como atriz é um termo que está no feminino e no singular, aquela e famosa que se referem à mesma coisa, também feminino e singular. Quando eu tenho aqui papel masculino singular, o artigo o que o acompanha também mantém a mesma flexão, masculino singular. E o substantivo filmes, masculino no plural, eu tenho o numeral 2, eu tenho o adjetivo novos, também flexionados para combinar com essa ideia de masculino e de plural. Okay? Essa concordância entre o substantivo e os termos a ele relacionados é o que estuda a concordância nominal. Beleza? E olha só, para eu ter uma noção de como isso funciona, é importante lembrar lá das minhas classes gramaticais que eu tenho classes variáveis e classes invariáveis. Tem a ver com a flexão de gênero e número, ok? Então olha ali, classes variáveis, substantivo, adjetivo, numeral, artigo e pronome. Essas classes farão a concordância nominal. Já as outras palavras, como advérbio, preposição, conjunção, interjeição e verbo, que aqui não aparece, elas não vão ter como concordar em gênero e número com essas outras coisas, porque elas não fazem essas flexões. Então, eu estou trabalhando com essas aqui quando eu falo da concordância nominal. Ok? Você já tem uma noção lá naquele exemplo sobre as regras gerais. Eu tenho que fazer a concordância com os termos a que eu me refiro, mas existem algumas situações dentro da língua portuguesa que eu devo tomar um maior cuidado, e essas situações nós vamos ver agora. Olha só. Um caso é quando um adjetivo caracteriza 2 substantivos. Aqui vai ter bastante informação, então vamos acompanhando com calma. Se houver alguma dúvida, pausa o vídeo para você pensar, raciocinar e compreender os conceitos que serão trazidos, e depois eu ainda vou resumir tudo que está aqui, tá? Olha só. A concordância do adjetivo pode ser por proximidade ou com união de substantivos. Como assim? Estou falando de um adjetivo caracterizando 2 substantivos. Então o meu adjetivo vai poder concordar com aquele que está mais próximo dele, em gênero e número, ou juntar, né? Vai acabar indo para o plural, e se houver 2 núcleos femininos, plural feminino. Se houver um masculino ou 2 masculinos, aí eu tenho plural masculino. Eu estou falando da união dos núcleos. São as 2 possibilidades. A regra, se eu vou concordar de um jeito ou de outro, depende da posição relativa do adjetivo, se está antes ou depois dos meus substantivos, e de seu papel sintático, se aquele adjetivo é um adjunto de nominal ou um predicativo. Meu Deus, Toba, quanta coisa! Calma, vamos olhar na prática. Então, alguns exemplos. Olha só. O pé e a mão machucada atrapalhavam-lhe os movimentos. Eu tenho aqui um adjetivo, ele está depois dos substantivos, ele é um adjunto de nominal. E aí a concordância eu fiz por proximidade. Machucada, só no feminino e singular para concordar com a mão, substantivo mais próximo, ok? Isso é uma possibilidade correta na gramática. Nesse caso, é importante ressaltar que na interpretação, tanto o pé quanto a mão estão machucados. É só a concordância que eu fiz com o núcleo mais próximo, ok?
ok? Para essa situação, também é correto fazer a concordância com a união dos núcleos. Então, também é correto falar o pé e a mão machucados, juntei os dois para formar o plural, tem um masculino que é o pé, então vai para plural masculino. O pé e a mão machucados atrapalhavam-lhe os movimentos, ok? Então, ó, adjetivo depois de dois substantivos, fazendo o papel de adjunta de nominal, ou por proximidade, ou pela união dos núcleos, é como eu vou concordar. Se porventura for um predicativo, como na frase o pé e a mão estavam machucados, aí eu faço obrigatoriamente a concordância com a união dos núcleos. Beleza? Vamos para a próxima. Excessiva vai ser o meu adjetivo e ela vai estar antes dos substantivos. E a minha concordância pode ser excessiva, coragem e atrevimento faziam dele uma pessoa imprevisível. Fiz a concordância por proximidade, apenas com coragem. Porque aqui, excessiva que está antes, é um adjetivo no papel de adjunto adnominal e faz a concordância por proximidade. Daí ficou no feminino e singular para concordar com coragem. Se for predicativo, agora eu inverti a situação de antes. O predicativo, vindo antes, pode fazer a concordância dos dois jeitos. Então, ó, nele era excessiva a coragem e o atrevimento. Tem aqui o verbo de ligação, então é predicativo, certo? E aqui eu fiz a concordância com coragem. Os dois são excessivos, mas eu fiz concordância por proximidade, feminino e singular. Também correto dizer que nele eram excessivos a coragem e o atrevimento. Agora a concordância com a união dos núcleos. Toba, como é que eu vou lembrar disso? Vamos sintetizar essa informação? Preparei uma tabelinha para você, ó. Olha ali. Eu tenho aqui as minhas possibilidades, tá? Adjetivo posposto, depois dos dois substantivos, anteposto, antes. Posso fazer concordância por proximidade ou por união. Vai depender se esses adjetivos são adjunto adnominal ou predicativo. O que é correto? Bom, o que é correto é o que está aqui assinalado com o joinha, o certo, né? E aí tem um macete para você lembrar disso aqui. Tá? Você tem que lembrar do Paraná, aquele estado do sul do país. Por que eu quero que você lembre do Paraná? Porque a sigla do Paraná é PR, tá? E esse vai ser a dica para você lembrar esse caso de concordância de um adjetivo e dois substantivos, tá? Botei até aqui uma imagem do Jardim Botânico lá de Curitiba, se você conhece, é muito bonito, se você não conhece, vá visitar. Por que Paraná? Porque você vai lembrar do PR. PR é o seguinte, ó, PR, o adjetivo aparecendo primeiro, ou seja, está anteposto. Primeiro, veja que quando o adjetivo está anteposto, é sempre correto, tá nunca errado, fazer a concordância por proximidade. Então, adjetivo aparecendo primeiro, concordância por proximidade. Quem é que pode fazer no adjetivo que aparece primeiro, que é anteposto, concordância diferente, a de união? Quem pode fazer diferente é predicativo. Então, adjetivo aparece primeiro, concordância por proximidade. Podendo ser diferente o predicativo. Aí faz concordância por união. Se você lembra disso, o outro caso é o contrário. Se o adjetivo aparece depois, a concordância é pela união dos núcleos e quem pode ser diferente é o adjunto adnominal. Olha, adjetivo pós-posto aparece depois. Sempre correto fazer a concordância pela união dos núcleos, né? Juntar eles para formar o plural, para formar o masculino ou o feminino. E aí, quem pode fazer por proximidade é o adjunta de nominal, beleza? Ó, se tá com dúvida o que é adjunta de nominal, o que é predicativo, volta lá na aula de termos associados a nome. Mas no caso de concordância, tá aqui a regrinha para essa situação de um adjetivo e dois substantivos, beleza? Vamos adiante com o conteúdo. Eu tenho também alguns casos que eu tenho que cuidar, né? Que é, olha as frases de exemplo, né? Comprei livros e pera madura. Eu tenho o adjetivo depois de dois substantivos, mas aqui o adjetivo está caracterizando apenas um. Só a pera é madura. Aí é por proximidade, óbvio, porque é só a pera, né? Também vou tomar cuidado com casos como desrespeitaram o povo e a gente brasileira. Um é sinônimo do outro. Aí, independente, vou fazer por proximidade, vou concordar só com gente. Se eles forem o contrário um do outro, por obrigação, eu junto os núcleos, faço a concordância pela união. Passei dias e noites frios na Europa, porque dia e noite, oposto um do outro. E quando o adjetivo está antes, também tomo cuidado, né? Conheci as maravilhosas Helena e Jade, como são nomes próprios, concordância com a união
dos núcleos. Aí não é só por proximidade, ok? Então, esses casos eu tomo atenção, se não, lembro do Paraná. Adjetivo que aparece primeiro, concordância por proximidade, quem faz diferente é o predicativo. Vamos lá para um outro caso, né? Então, quando eu tenho mais de um adjetivo caracterizando um substantivo, é mais de uma qualidade para um substantivo só. Aqui você vai cuidar, porque é difícil que você cometa um erro gramatical. Muitas diferentes construções estarão gramaticalmente corretas, mas o significado vai ser diferente um do outro. Então você tem que ter a certeza que aquilo que você está escrevendo nesse caso é aquilo que você quer dizer. Vem só, a concordância dos adjetivos deve ser feita com cuidado, tá? Mesmo que não resulte em erro gramatical, fazer a incorreta pode gerar uma interpretação diferente. Então, todas aqui estão corretas. Vamos lá. O artista francês e americano inaugurou sua nova exposição. Coloquei singular, tudo no singular. 2 adjetivos, um substantivo. Outra construção. Os artistas franceses e americanos inauguraram sua nova exposição. Outra. O artista francês e o americano inauguraram sua nova exposição. E outra. Os artistas francês e americano inauguraram a sua nova exposição. Vamos lá interpretar? Já que gramaticalmente todas estão certas. Na primeira, eu tenho um artista e ele é misto, tanto francês quanto americano. E aí ele inaugurou a nova exposição. Na segunda, eu tenho um grupo de artistas e talvez uma parte deles seja franceses, talvez uma parte deles seja americanos. Pode ser que todos eles sejam, inclusive, franco-americanos, mas daí talvez eu usasse essa outra construção, beleza? Nas outras duas, eu estou dizendo a mesma coisa. E esse é o cuidado que a concordância vai te cobrar mais e é onde você tem que prestar atenção, tá? Aqui eu estou falando de 2 artistas, um é francês e um é americano. Como que eu posso dizer isso? Uma das opções é o substantivo no singular, tá certo? E a repetição do artigo. O artista francês e o americano. Daí fica subentendido uma elipse do o artista americano. Um zeugma, inclusive, né? Beleza, é uma possibilidade. Outra possibilidade é passar o substantivo para o plural. Os artistas, e eu não repito o artigo. Os artistas, singular, francês e americano. Nessas duas construções, ou singular com repetição de artigo, ou plural sem repetição, eu estou falando de 2 artistas, um francês e um americano. Beleza? Então toma cuidado quando esse for o significado que você quer expressar para usar uma dessas duas construções. Fechou? Vamos para mais um caso de concordância nominal para a gente analisar aqui. Pronome de tratamento. Pronome de tratamento, por mais que seja vossa, sua, concordância é que nem você que é um pronome de tratamento. Ou seja, faz concordância na terceira pessoa, nem na segunda do plural, nem na segunda do singular. Então, olha lá. Sua Alteza demonstrou-se preocupado com a situação. Como assim preocupado? Se é Sua Alteza? Gênero, né? Vai fazer aquela concordância ideológica da silepse. Se a Sua Alteza, o rei, é um rei, homem, então preocupado. Ou, falando do Papa, Vossa Santidade é carismático em seus discursos. Está aqui, inclusive, uma imagem desse Papa queridinho, que é o Papa Francisco. E olha lá, Vossa Santidade, por mais que o termo represente essa ideia do feminino, o cara é homem, então carismático, concordância ideológica. Fechou? E, se for o caso de verbos e de pronomes, sempre concordando na terceira pessoa. Vamos para mais um caso de concordância nominal. Verbo ser mais um predicativo. Essa combinação do verbo ser com predicativo é muito frequente de ser cobrada em provas, tá? Você tem que tomar cuidado para também não errar na hora de escrever, em que eu tenho que fazer o seguinte. O predicativo vai concordar com o termo caracterizado a depender se ele vem acompanhado de partícula determinante. O que é essa partícula determinante? Algo que denuncia o seu gênero, a sua definição, pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser um artigo, ok? Mas tem que estar acompanhado disso. Então, olha só o que é correto. É proibido entrada de estranhos. Hormônios não é mal para a saúde. Grama nova não é bom para o gado. Mas, Toba, por que aqui que está correto falar que entrada, feminino,
e proibido masculino está correto. Hormônios no plural e mal no singular, grama no feminino e bom no masculino. Porque aqui, em nenhum desses casos, houve essa partícula determinante. O substantivo aparece de forma genérica, né? Então aqui, ó, entrada, hormônios e grama. Quando eu tenho as minhas partículas determinantes, aí eu faço a concordância apropriada em gênero e número. Como, por exemplo, é proibida a entrada de estranhos, aí foi proibida a entrada. Esses hormônios não são maus para a saúde, esses hormônios, plural, masculino, e a grama nova não é boa para o gado. A grama, boa. Então tem que observar esse pareamento. Apareceu sem determinante, sem artigo, sem pronome, sem numeral, o adjetivo fica não modificado, fica gênero neutro da palavra em si. Se é masculino, fica no masculino, se é singular, fica no singular. Quando eu tenho essas partículas, aí eu faço as minhas flexões para que haja essa concordância de gênero e número. Fechou? Vamos para mais um. Caso da palavra possível, o termo possível e como ele se expressa, né? Então, olha lá, concordância do termo possível em construções como o mais, o melhor, o pior, o menos, né? Se faz com o número do artigo que o antecede. Como assim o artigo que antecede? O, que está junto do mais, do menos, do pior. Então, olha só, eram lugares o mais distante possível. Veja que aqui eu tenho a questão de lugares, que está no plural, distante, que está no singular, mas o possível está concordando com o. E se eu mantiver a frase igual, mas mudar só o o, eu vou mudar o possível. Então eram lugares os mais distante possíveis. Veja, distante está no singular, possíveis no plural? Sim, porque possíveis vai concordar com o. É um caso especial para você lembrar na hora de fazer essa concordância nominal, beleza? Vamos adiante. Alguns casos especiais de palavras que você deve observar com cuidado, tá? Existem palavras na nossa língua que vão exigir atenção especial na sua concordância e tem um motivo. Elas são palavras que ora podem agir como adjetivo e ora podem agir como advérbio, ok? Então olha só, para você entender. O adjetivo, para reforçar aquela ideia, liga-se a substantivos e expressões de valor substantivo. Tá? Então vai estar caracterizando alguém. Se for adjetivo, tem flexão, ele é variável, varia em gênero, varia em número. Pode ser que eu esteja falando de um advérbio. Já o advérbio, então, liga-se a orações, adjetivos, verbos e outros advérbios. Se está ligado a um desses tipos de termos, a uma dessas classes de palavras, ele vai ser invariável. Ele não tem essa flexão de gênero e número. E é importante você ter essa distinção das classes e das suas funções. Um está ligado ao substantivo, um está ligado a adjetivo, verbo e advérbio, porque muitas palavras da língua portuguesa podem agir, ora como adjetivo, ora como advérbio. Até uma característica que nós acabamos utilizando muitos adjetivos no lugar de advérbios e vice-versa. Então você tem que identificar quando que é um, quando que é outro, e uma das maneiras é a sua função, o termo a quem eles estão ligados, ok? Vamos lá então. Olha só, eu trouxe aqui algumas palavras que são muito frequentes em questões de concordância nominal, tá? Mas mais do que elas, essa lista é mais extensa, você tem que tomar cuidado daquela situação então de adjetivo e advérbio, tá? E aí esses casos especiais eu trouxe naqueles casos que são variáveis, ou seja, fazem concordância em gênero e número. Os casos que são invariáveis, que ele, independente de gênero e número, a expressão se mantém exatamente assim como ela está. E aqueles casos que varia. Ai, toba, me doeu. Se doeu, você vai lembrar, ok? Quanto mais você lembrar, melhor. Esses casos que varia são palavras como, assim como o caso dos adjetivos e advérbios, né? As palavras que permeiam entre uma classe e outra, são palavras que podem, ora, ser de uma classe invariável, ora de uma classe variável. Nós vamos estudar, então, esses casos especiais em detalhes. Vamos lá, começamos pelas palavras que são variáveis. Tá? Então, olha só, primeira palavra, obrigado. Obrigado, existem algumas gramáticas que já tentam defender que é uma interjeição de gratidão. Tá? Que aí tudo bem o sexo feminino utilizar o termo obrigado.
Mas a palavra obrigado, a rigor, pela norma gramatical, ela vem de uma expressão. Quando alguém lhe faz um favor, você diz obrigado em retribuir esse favor. Então, estou obrigado a retribuir esse favor a você. É uma obrigação minha retribuir. Como vem dessa frase toda, mas acabou ficando só a palavrinha, tem que fazer a concordância. Se eu estou obrigado a retribuir, uma mulher está obrigada a retribuir. Se são várias, obrigadas a retribuir. Então ele é um caso especial, só porque no dia a dia a gente nem sempre faz essa concordância, tá? E você tem que fazer corretamente na prova. Então é correto dizer obrigada, respondeu ela secamente. Ou obrigadas, respondeu ela em nome das amigas, plural e feminino. Tá? Uma palavra que faz concordância como outras qualquer, por isso ela é variável. Outra palavra que também é variável porque faz concordância é a palavra kit. Estar kit, né? Estar em igualdade, equiparidade. Então, estou kit com você, singular, ou vocês estão kites comigo. Kites, no plural. Tá? Não vai ter flexão de gênero, mas tem essa flexão de número que você tem que ficar atento para ter certeza que a gramática está correta. Anexo, ó. Anexo, incluso e próprio. Todas eles são palavras que também, por mais que se use de maneira incorreta, de forma invariável, elas têm que fazer a flexão de gênero e número. Então aqui, enviamos inclusas as declarações e as fichas de inscrição, feminino e plural, para concordar com declarações e fichas. As guias foram remetidas anexas para fazer a concordância com guias e nós próprios, concordando com nós, construiremos nosso futuro. Tá? Então aí, ó, o que você tem que lembrar de especial dessas palavras? Que elas são, como a maioria das palavras, que fazem a concordância em gênero e número. Beleza? Se você tiver um bom português, você tem que lembrar, então, que elas são palavras normais. Agora, casos especiais para você lembrar realmente com carinho, olha lá, eu tenho as minhas invariáveis. E aí vamos com cuidado. Tá? Então, primeiro caso, menos. Não existe menos. Na verdade, curiosidade, existe menos, tá? Se você for procurar um léxico da gramática da língua portuguesa, tá lá, palavra menos, substantivo feminino, ok? O que ela significa? Não sei, eu só sei que ela existe, essa é a curiosidade do dia. Mas, para a maioria das vezes que você quiser utilizar no seu significado de menor quantidade, menor intensidade, somente menos, com o, ok? Então, hoje elas vieram menos exaustas para a avenida, por mais que seja feminino e plural, menos. Hoje veio menos gente do que ontem, menos invariável, ok? As outras duas palavras que aparecem na nossa lista, tome cuidado, alerta e monstro. Elas são invariáveis como adjetivo, já que eu estou na concordância nominal, quando elas estão acompanhando outro nome. Porque essas duas palavras existem como substantivo, e aí, como substantivo, elas podem variar, né? Você vai naquela festa estranha, cheia de gente esquisita, aí você chega pro seu amigo e fala, meu, tava cheio de monstras lá, né? Monstras, feminino e plural. Beleza, é um cenário hipotético que pode acontecer. Agora, alerta e monstro, como adjetivo invariável. Sempre a palavra alerta, sem mudar nada, e monstro, sem mudar nada. Exemplos, ó. Os bombeiros continuavam alerta. Opa, é o jeito que eles estão, beleza, invariável. Desativei todos os alertas do meu celular, notificação, aí beleza, existe plural, mas como adjetivo não varia. Fomos a várias manifestações monstro, ó, manifestações plural, feminino. Agora monstro, invariável, porque está qualificando. Agora, tinha não raro pesadelos povoados de monstros, aí pode ter a flexão. Mas alerta e monstro, se tiver fazendo papel de acompanhar um outro termo, aí é invariável, tá? E por fim, existem essas expressões a sós e em anexo, tá? E aí você vai ter que cuidar, porque uma coisa é a expressão, né? A gente acabou de ver que anexo é um caso comum. Existe anexas, existe anexa. Só que em anexo é invariável. Não existe em anexa ou em anexas. Então, olha só, ela preferiu ficar a sós por alguns instantes. A sós com a preposição a, mesmo ela sendo feminino, e singular, aqui fica no plural, a sós. E as guias foram remetidas em anexo. Também anexo invariável, porque tem a preposição em, independente das guias ser feminino e plural. Ok? Vamos lá.
Agora para aquelas que varia a variação. Então, ó, classe que varia, não só essas como outras. Mesmo meio bastante só, o principal para você entender elas é aquela ideia que eu te lancei de adjetivo e advérbio. Se está acompanhando, caracterizando e modificando substantivo, flexione. Se está acompanhando outras classes, não flexiona. Olha como isso é na prática, tá? Mesmo em situações adversas, mantinha-se tranquila. Esse mesmo está falando da oração como um todo, advérbio, invariável. Agora, elas mesmas faziam trabalho pesado, está se referindo a elas. Pronome de valor substantivo, então faz a concordância. Olha a outra. Estava meio confusa com a situação. Este meio está se referindo a confusa, adjetivo, então advérbio, invariável. Já aqui, já deve ser meio-dia e meia, subentendido, meia hora. Então faça concordância, porque está acompanhando hora, valor substantivo, ok? Adquirimos bastantes livros sobre o assunto. Acompanhou livros, é substantivo, faz a flexão. Estávamos bastante exaustos ontem. Acompanhou exaustos. Adjetivo é advérbio, não varia. Então essas palavras todas funcionam parecida. Você tem que olhar a frase e tem que analisar. Está acompanhando o substantivo? Vou fazer a concordância com ele. Não está acompanhando o substantivo? Invariável. Olha a outra. As crianças brincavam sós na calçada. E as crianças brincavam só na calçada. Aqui, a pegada não é nem ver aonde ele está fazendo a concordância, é ver que muda o sentido da frase. Olha só, olha o poder disso. Quando eu falo que as crianças brincavam sós na calçada, as crianças estavam sós, tanto que eu fiz a concordância, elas estavam sozinhas. Agora, quando eu digo que as crianças brincavam só na calçada, eu estou dizendo que esse só se refere a na calçada, ou ao brincavam. Então é o valor de advérbio e não faz a concordância, fica invariável. Beleza? A dica é a mesma. E outro exemplo, então, daquelas palavras, né, que ora podem ser adjetivo, horas podem ser advérbio. Vamos lá? Morávamos longe do trabalho, é como nós morávamos, invariável. Andamos por longes países. Longes países? Sim, porque está se dizendo que os países eram distantes. E aí eu faço a concordância com o substantivo países. Outra. Comprei caro os sapatos. A maneira que eu comprei o sapato era caro, né? O modo. Então, adjunto adverbial fica ali invariável. Agora, os sapatos estavam caros, agora é característica do sapato. Daí é um predicativo, aí eu faço a concordância. As construções eram muito altas. Opa, esse altas falando das construções, concordou. Ela falava muito alto, agora é a maneira que ela falava, advérbio, não concordou. Então, para essa lista de palavras que a gente trabalha como caso especial, tá? Além de lembrar daquelas listinhas das variáveis e das invariáveis, tome muito cuidado para ver se realmente o termo para essas que varia, né? Se elas são adjetivo ou outra classe gramatical. Os adjetivos fazem a concordância com o seu substantivo em gênero e número. Beleza, galera? Bastante informação e a melhor maneira de fixar isso é em alguns exercícios. Então vamos aplicar esse conhecimento agora em algumas atividades. Vamos lá!